Boa noite, queridos irmãos e amigos que nos acompanham em mais uma mesa de explanação bíblica, realizada pela Primeira Igreja Batista aqui de Presidente Prudente. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que nos acompanham nesse momento, ou você que irá nos assistir em algum outro momento. Que Deus o abençoe profundamente e que a palavra do Senhor, que vai ser exposta aqui hoje, possa falar em cada coração, iniciar em mim, que possa produzir as mudanças necessárias e trazer o recado que o Senhor tem para as nossas vidas. Hoje nós vamos abordar mais uma lição da nossa revista Compromisso. Estamos terminando já o trimestre, né? E essa é a penúltima lição. Teremos mais uma lição desse trimestre, onde nós estamos estudando sobre a monarquia em Israel. E hoje o tema da nossa lição, que foi abordada no domingo passado, na nossa EBD, tem como título O Reino Único, Judá de Manassés a Jeoacás. E nós vamos agora fazer a leitura do texto áureo da lição, que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 2. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 2, que diz assim: Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a direção para os estudos, para esse estudo que teremos nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós somos imensamente agradecidos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em Teu nome, para aprendermos um pouco mais a Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que a começar em mim possamos sair daqui diferentes, ó Pai, mais edificados pela Tua palavra. Abençoe a cada ouvinte, Senhor, cada pessoa que nos assiste nesse momento, ou que irá nos assistir em algum momento. Que o Senhor fale a cada coração, Senhor. Ó Pai, abençoe os pastores que irão ministrar a Tua palavra, capacita-os, ó Pai, use-os, ó Pai, como instrumentos nas Tuas mãos. Te agradecemos também pela vida do irmão Flávio, Senhor, e todos aqueles que nos auxiliam, Senhor, nesta mesa de explanação. Ó Senhor, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Está aqui conosco nesta noite o pastor Luiz Antônio Ribeiro, que é um dos membros do nosso colegiado pastoral, nos auxilia aqui como ministro de visitação da sede, também em algumas missões, e também o pastor Anísio de Almeida, que também está nos auxiliando aqui em algumas das nossas missões. Está na transmissão e no som nosso irmão Flávio Claudino. Gostaria de agradecer também a todos que nos acompanham nesse momento. Então, nesse momento eu quero passar a palavra ao pastor Luiz Antônio Ribeiro, que fará a primeira parte da lição, depois o pastor Anísio. Boa noite a todos, saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero saudar aqui o irmão William, que está na mediação, pastor Anísio, irmão Flávio, que nos auxilia aqui na transmissão, e saúdo a todos, irmãos, amigos ou parentes que porventura acompanham o nosso trabalho. Muito bem, então nós temos aqui, como já foi dito, o Reino Único, Judá de Manassés a Jeoacás. O objetivo da lição é conhecer os maus e os bons, né? Governantes do Reino do Sul, que era para ser o reino, né? A menina dos olhos de Deus, e acabou pecando também. E também compreender que não há caso difícil para Deus. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa, né? Ou que saiu de uma prisão, ou que foi envolvido com droga, ou coisa que o valha, e você pode pensar, poxa vida, essa pessoa não tem jeito, né? Mas tem jeito. A gente vai ver que um caso aqui bem grotesco de pecado, de idolatria, houve uma mudança, né? Como o próprio Jesus pregou, né? Que se tiver arrependimento, há salvação, né? Sem arrependimento não há salvação, não há mudança. Muito bem. Eu vou deixar aqui para vocês apresentar aqui a linha do tempo, né? Então Manassés, filho de Ezequias, reinou
55 anos. Amon, filho de Manassés, reinou 2 anos. Josias, filho de Gedida, reinou 31 anos. E Jeoacás, filho de Josias, reinou 3 meses. Né? Olha só, apenas 3 meses. Então, a lição vai mostrar aqui para a gente é que o pai, né, pode ser uma pessoa temente a Deus, ter um bom desenvolvimento na presença do Senhor, e pode ter um filho, né, que não segue o caminho, ou vice-versa, né? De repente o pai é uma pessoa totalmente desregrada e Deus pode dar um filho assim, totalmente temente a Deus e que faz toda a diferença. Então a gente vê aqui, como já tínhamos visto no passado, desculpa, como tínhamos visto nas lições anteriores, a gente vê esse vai e vem aqui, né? Esse altos e baixos na vida do povo de Israel. Então, o autor diz aqui, às vezes é tarde demais para chorar o leite derramado. Né? O orgulho, né? O orgulho nos leva à derrocada. Né? Porque o orgulho muitas vezes impede você de reconhecer o seu erro, impede de falar com Deus, de pedir perdão, e aí segue o caminho errado, né? Até ser derrotado. Mas aqui a gente tem um grande destaque aqui, que é a vida de Manassés, né? Manassés ele foi um vacilão. Que ele pega o reino do seu pai, né? Ezequias, que Deus tinha dado 15 anos a mais para ele, justamente para ele colocar em ordem toda a sua casa. E ele fez isso. Ele colocou em ordem a casa, preparou o terreno, o estado estava organizado, até a questão da idolatria, ele derrubou alguns postes ídolos, tal, fez uma pré-reforma ali espiritual também, né? Então, Manassés, com 12 anos de idade, inicia o seu reinado. Só que ele já inicia fazendo tudo diferente do que o pai tinha feito, né? E ele cometeu grandes atrocidades, né? O texto aqui, em 2 Crônicas, capítulo 33, diz assim: fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Então eu fico pensando, poxa vida, é sinal que Manassés não tinha nenhum temor a Deus. Porque se ele tivesse, a gente estava até comentando há pouco, com a vez aquele cristão que causa nele um esfriamento, ele afasta um período, né? Mas o temor faz com que ele volte, né? E sem assim cometer grandes atrocidades. E Manassés, ele já entrou assim com o pé atolado nos erros, né? Na idolatria, fazendo oferta de sacrifício a deuses pagãos, né? Como pode uma pessoa que tinha uma infância onde um pai falou sobre o Deus verdadeiro e agora assume o reinado, faz sacrifício aos deuses pagãos, né? E aí o autor até tem como tópico aqui, nem tudo que reluz é ouro, né? Quer dizer, filho de crente não é crentinho, né? E assim por diante, né? Aí a gente dá uma chegada até lá em Ezequiel 18, a gente vai ver nitidamente, né? Aquele que pecar morrerá, né? O pai pode ser um bom pai e ter um filho errado. E lá tem exemplo também do filho errado, né? E, aliás, do pai que é correto e o filho errado. E do pai que é errado e tem um filho que é correto. Aí o texto sempre conclui dizendo, aquele que pecar morrerá, né? Então o pai não responde pelos erros do filho e nem o filho pelos erros dos pais, né? Mas aquele que pecar morrerá. Então é nítido, né, que o crente, o filho de crente não é crente. Ele só vai ser crente não por hereditariedade, mas por arrependimento, por conversão, né, por posicionamento diante de Deus, né? E o pai não pode fazer isso pelo filho. O pai pode ensinar a levar o filho para adoração, né? Mas ele não pode fazer pelo filho.
E isso acontece com, com o rei Manassés, né? Bem diferente do pai dele, né? Bem diferente do pai dele. Ezequias, pai de Manassés, levou o povo a adorar ao Senhor genuinamente e seu filho a afrontá-lo periodicamente. Judá passou a celebrar o culto astrológico, assírico, e praticar todo tipo de magia e adivinhação. Então, uma coisa bem atípica mesmo da vida cristã, né? Então, se você, que se diz crente também, se de vez em quando você olha lá o horóscopo, mas isso não é nada, mas acaba sempre olhando, né? Não é nada, mas olha. Olha e fica aquilo na cabeça, né? Então tem que tomar cuidado, você tem que renunciar a tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Para a gente seguir a vida cristã, tem que renunciar a tudo aquilo que não agrada a Deus. Como diz Lucas 9:23, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, né? E siga-me. Então é renunciar, né? Renunciar ao próprio eu. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue ser direcionado pela vontade de Cristo, né? E ele também ele fala de algumas outras coisas que pode afetar a vida do crente, né? A superstição, né? O jogo de bicho, né? Dentre outras coisas, né? E é interessante que essas coisinhas ela pode ir entrando assim e a pessoa pode ver como normal, né? Como normal. Como, por exemplo, uma bebida, uma champanhe, uma cervejinha, champanhe não é nada, mas aquilo a pessoa começa a ver como uma coisa normal, né? E a gente, toda vez que a gente vê um pecado como normal, a gente já demonstra que está meio distante, né, dos caminhos do Senhor, né? Já está meio distante, né? E ele também alerta para nós também, né? Pastores, pregadores leigos e todos, né? Cuidado com aqueles que pregam a Bíblia, pregam que a Bíblia é um livro que precisa passar por reformulações. Isso é extremamente perigoso. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, ponto, né? Mas isso foi escrito há 2000 anos, não importa. Há 2000 anos, 3000 anos, 4, não importa. A Bíblia é a palavra de Deus, porque Deus é eterno, a palavra de Deus é eterna, né? Você pode contextualizar, com cada época você dá um tratamento assim, talvez diferenciado por conta da época, mas o princípio da obediência, a raiz da obediência é a mesma, né? Não importa, né? O quanto tempo já passou, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. A palavra do Senhor nos adverte a viver um culto racional ao Senhor, né? Como fala em Romanos 12, né? Um culto racional, né? Santo, né? É agradável a Deus, né? Então a gente tem que estar sempre em alerta com isso. Manassés, embora ele fez toda aquela atrocidade, né? Mas no momento em que ele foi castigado pelo rei assírio, né? Ele teve medo e acho que voltou a lembrança dele e fala: puxa vida, o que eu fiz, né? E ele então, ele se arrepende. Olha, o segundo Crônicas 33:11 fala assim: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. E lhe fez oração. E Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Então, às vezes a pessoa tem que chegar no fundo do poço, né? Para reconhecer, olha, eu errei, né? Não tem como afundar mais. Tem que ser minimamente inteligente para falar, não, eu estou errado, Senhor, me perdoe, né? Me perdoe, porque senão você vai morrer, né? Morrer atolado no pecado. E Manassés, ele teve essa mudança, né? Na hora H ele reconhece que errou
Então ele se sentiu angustiado e clamou ao Senhor. E mesmo depois disso, ele ainda faz não faz uma reforma completa, mas ele tenta mudar alguma coisa para compensar o erro que ele tinha feito, né? Ele edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, a entrada. Levantou muito alto, também pôs oficiais valentes em todas as cidades fora de Judá, né? E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e lançou fora da cidade. Então ele teve uma intenção boa, né? Quer dizer, uma demonstração de que o arrependimento ele traz transformação, né? Se você arrependeu, mas não muda de vida, não arrependeu. Se você tem o verdadeiro arrependimento, você tem uma mudança de postura também. Então ele tentou, né, reparar o altar do Senhor, né? Tentou fazer algumas coisas, enfim, né? Partiu depois, é claro, mas assim, pelo menos tentou fazer alguma coisa que fosse do agrado do Senhor, né? E aí o texto, verso 20, fala: E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, essa é a trajetória de Manassés. E é por isso que o autor fala aqui que não há coisa difícil, né, para o Senhor, né? Deus é um Deus poderoso e pode mudar. O que Deus sempre quer de nós é o quê? É o arrependimento. Se tiver arrependimento, você muda. Se não tiver, Deus não muda. Deus quer de nós o arrependimento. O nosso coração tem que ter o desejo de mudança, né? E aí nós temos então agora o seu filho, né? Amon. E Amon, ele reinou, como nós vimos aqui na linha do tempo, ele reinou apenas 2 anos. Muito pouco, né? 2 anos. E ele fez o que era errado, né? E ele não se humilhou diante do Senhor, como seu pai havia feito, e se tornou ainda mais culpável. Olha só. Em 2 anos de governo, ele conseguiu ser mais culpável do que Manassés. Porque Manassés ele foi testado ali quando foi para o cativeiro, ele se arrepende e Deus então dá um refresco para ele. Agora Amon cometeu erro e não se arrependeu e morreu no pecado. Morreu no pecado. Oportunidade de conserto com Deus ele teve, né? Mas o que pesou muito na vida de Amon e que pode pesar na nossa vida também, né? O orgulho, né? O orgulho. O orgulho impede de mudarmos de direção. Você está errado e continua errado e vai cair no poço e vai morrer errado. Porque o orgulho não permite que você reconheça: não, estou errado, eu tenho que mudar, né? O autor até coloca aqui: nunca é tarde para se voltar para o Senhor. Mesmo no último suspiro, o Senhor pode e quer lhe salvar. Não seja orgulhoso como Amon. Não há alguém tão ruim como Manassés que Deus não possa restaurar. Deus, olha, o exemplo de Manassés é um exemplo crucial nas Escrituras, né? De alguém que fez tudo que era errado. Sacrificou próprios filhos aos deuses pagãos. Mas teve essa oportunidade e teve essa mudança e depois fez um trabalho de restauração espiritual, né? Proteção da cidade, tudo em função da sua mudança de vida, do seu arrependimento. Que nós possamos ter essa consciência também. Por quê? Porque segundo Gálatas ali 6:7, né? Ele fala: Deus não se deixa zombar. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. Então é uma lei assim líquida e certa, né? Toda vez que nós pecamos e falhamos, tem uma consequência sobre nós, né? Às vezes a pessoa quer errar, mas quer terceirizar a colheita, mas não dá, né? Eu plantei, eu vou colher. Tá aí um plantio que só eu colho. Se eu errar, se eu pecar, vem as consequências sobre a minha vida. Então que nós possamos entender que o orgulho não é bom, e se algum momento a gente vacila, né? Esfria, tem que pedir a Deus aí a misericórdia, falar: Senhor, me restaure, né?
me restabeleça, eu quero mudar, eu quero andar com o Senhor. É isso. Pastor Anísio. Saúdo aos irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Pastor Luiz, irmão William, irmão Flávio também está ali nos apoiando, ali na logística. E cada um dos irmãos que estão nos assistindo, nosso cordial boa noite. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um e suas famílias também. Então nós vamos continuar aqui a nossa lição. Aqui do tópico um novo recomeço, né, que vai pegar justamente ali o período em que reinou sobre Judá o rei Josias, né, que é apontado como um reinado ou um rei inigualável no quesito de temor ao Senhor, de entrega de fato ao Senhor e de obediência à sua lei. Zelo, né? Zelo, cuidado pela lei de Deus. E eu vou ler aqui o primeiro parágrafo e aí nós vamos avançando aqui na lição e no texto bíblico. Amon foi duramente assassinado e seu filho Josias, quando ainda era uma criança, assume o reino de Judá. Josias, apesar de sua tenra idade, foi um bom rei, de acordo com 2 Reis 22, 2. Vamos ler aqui esse texto que está em 2 de Reis 22, 2, né, para ilustrarmos melhor o que o autor da lição está dizendo. 2 de Reis 22, 2. Diz assim o texto: Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, esse é o comentário inicial sobre o rei Josias. Continuando. É um novo recomeço para Judá. Josias promove uma nova reforma religiosa, certamente não foi nada fácil. Seu avô deixou um ambiente saudável para seu pai. Este, por sua vez, fez questão de acabar com tudo, né? Então, como o pastor Luiz falou há pouco, né, a Bíblia nos conta que Amon, né, o rei Amon, o antecessor e pai de Josias, foi um rei totalmente ímpio. Ele, abrindo um parêntese aqui, né, sobre o rei Amon, ele teve a oportunidade de ver um exemplo bom e um exemplo ruim de seu pai Manassés. E, infelizmente, Amon escolheu seguir o exemplo ruim, né, o exemplo de impiedade. Já Josias, filho de Amon, neto de Manassés, assumiu o reino com 8 anos de idade, conforme diz a palavra de Deus. Isso implica dizer que ele nasceu já durante o reinado do seu avô Manassés, depois de Manassés ter se arrependido dos seus pecados, que não foram poucos, né? Foram muitos pecados, né? Considerado o pior dos reis de Judá, Manassés. Mas Josias, o seu neto, nasceu já na sua última fase da vida, após o arrependimento, e após Manassés ter consertado alguns das graves besteiras, pecados que ele havia feito, né? E Josias, segundo a palavra de Deus, como nós já lemos, foi um rei que optou por obedecer à palavra de Deus. Ele assumiu o reinado com 8 anos de idade. Alguns rabinos judeus, eles registraram que nos 8 primeiros anos do seu reinado, a sua mãe era quem de fato conduzia ali o reino de Judá. Inclusive, o nome da mãe de Josias era Gedida, filha de Adaías, né? Isso está registrado lá em 2 de Reis 22, verso 1. 2 de Reis 22, verso 1. E, aparentemente, Gedida era uma mulher temente a Deus. Nós entendemos isso, né, subentendemos isso por conta
da herança que aparentemente Gedida deixou para o rei Josias. Ela o ajudou, auxiliou, orientou ali nos primeiros 8 anos de reinado. Isso não está na Bíblia, isso é informação secular, né? Extra-bíblica. E a partir dos 17 ou 18 anos é que, até de acordo com o historiador Flávio Josefo, é que Josias de fato tomou as rédeas do reinado ali de Judá, mas permaneceu naquele caminho inicial que a sua mãe teria dado, né? Mais alguns apontamentos aqui sobre o reinado de Josias é que Josias reinou em Judá por 31 anos. Tem uma regra, né? Os irmãos, ao analisar os livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas também, vão verificar, e Samuel também, 2º Samuel, 1º e 2º Samuel, vão verificar que os reinados dos reis piedosos foram mais longos, foram mais compridos. Entendemos que isso foi bênção de Deus na vida daqueles reis, né, por buscar obedecer a palavra de Deus. Em contrapartida, como nós acabamos de ver aqui no reinado de Amon, que foi apenas 2 anos, né, a regra também para os reis impiedosos é que seus reinados, em regra, né, existem exceções, mas em regra, são reinados curtos, né, porque Deus certamente se levanta contra o ímpio. Então, Josias reinou em Judá por 31 anos, né, seguindo a regra dos bons reis que tinham maior tempo no trono. Você pode perguntar, mas pastor Anísio, e o rei Manassés? Foram mais de 50 anos de reinado e ele foi o pior de todos. Durante boa parte do reinado dele, ele foi de fato o pior, sacrificou até o próprio filho no fogo a Moloque, mas ele se arrependeu, né, e depois começou a consertar toda a besteirada que ele tinha feito, né. Então eu entendo que essa mudança de rumo, né, esse novo nascimento, como a gente pode entender também, do rei Manassés, como o pastor Luiz também já pontuou muito bem, é um indicativo de que de fato Deus apaga, né, os pecados, lança os nossos pecados, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, no mar de esquecimento e traça um novo caminho de vitória e de bênção, né, de graça para cada um de nós quando nos arrependemos. Então já falei aqui também que o rei Josias é filho de uma mulher chamada Gedida, que era filha de Amon, né? Aliás, perdão, ele era filho de Amon e de Gedida. Josias tinha 8 anos quando assumiu o trono, né? De acordo com os rabinos, como já falei, o trono foi liderado por sua mãe nos 8 primeiros anos, até que por volta de 16 ou 17 anos, Josias tomou as rédeas e ele de fato ali começou a fazer as reformas que são bem pontuadas aqui no texto bíblico, né? Retirando, limpando toda a idolatria que os seus pais, né, os seus antecessores haviam permitido ou levado mesmo intencionalmente ao reino de Judá. É algo pouco comum um menino de 8 anos tornar-se rei, ainda mais como alguém temente a Deus num ambiente de iniquidade, né? Ou seja, é uma coisa que nos salta aos olhos, né? Ele assumiu com 8 anos, nós sabemos que uma criança, né, com 8 anos de idade ainda não tem condições de discernir, né, como um adulto, por exemplo. Mas é curioso que ele assumiu com 8 anos, num ambiente de impiedade, que o seu pai deixou, né, ou seja, 2 anos, o rei Amon desconstruiu o que de bom Manassés tinha deixado. Então ele foi desconstruindo isso, né? Mas Josias, por sua vez, ele nasceu em outro ambiente. Eu queria fazer uma rápida análise aqui dos nascimentos, né, das infâncias de Amon e de Josias. Quando Amon assumiu o trono de Israel, ele tinha por volta de 22 anos. Então, creio eu que ele nasceu ainda, ele passou a sua infância, ou teve a influência infantil ali, ainda nos anos maus de Manassés.
Josias, quando assumiu, ele tinha 8 anos de idade, ele já era neto de Manassés. Ele pegou o último período do reinado de Manassés, já o período piedoso do reinado de Manassés, né? E ele teve essa influência piedosa. Eu andei pesquisando um pouco, os estudiosos, né, pelo menos uma boa parte deles, afirma que os 5 primeiros anos de vida de uma criança são essenciais para a formação do caráter e da personalidade dela. E a Bíblia me diz aqui, lá em Provérbios 22:6, instrua a criança no caminho em que deve andar e mesmo com o passar dos anos não se desviará dele. Então, o que eu aprendo aqui, pastor Luiz? É que são fundamentais esses 5 primeiros anos na educação de uma criança. Veja só, a ideia aqui que eu estou trazendo é que Amon, um rei ímpio, passou esse período sendo sob a influência da impiedade dos primeiros anos do reinado de Manassés. Já Josias passou o seu período de ouro, esses 5 primeiros anos da vida, sob a influência do período piedoso de Manassés também. E é curioso que, como o pai dele, Amon, só reinou por 2 anos, Manassés já tinha 7 anos de idade, já teria passado aquele período mais crítico, né? Mais necessário de um ensinamento piedoso na vida. Então pode ser um indicativo do porquê Amon foi um rei ímpio, mesmo com o pai dele deixando um bom legado, né, final ali, e que Josias foi um rei piedoso mesmo com um pai impiedoso. Há alguns indícios também de que a mãe de Josias era uma mulher piedosa, né? E pode ser subentendido também porque ela não seguiu os passos de Amon nos primeiros 8 anos de reinado, né? E ensinou Josias a piedade, né, a lei, a obedecer a Deus. Mas vamos ver aqui agora algumas realizações de Josias. Josias mandou reformar o templo do Senhor, porque estava abandonado. Durante a reforma, o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei. E aí manda levar o livro para o rei Josias ver. Quando o rei Josias recebe o livro da lei e lê o que está ali escrito, ele é profundamente impactado, né? Porque ele consegue fazer uma análise da realidade em que eles viviam, né, da realidade que ele recebeu como legado dos seus antecessores e das verdades que haviam sido registradas ali na lei do Senhor, especialmente sobre a questão da ira de Deus, da punição pelo pecado, sobretudo da idolatria, né? Então ele rogou aos sacerdotes, olha, busquem a Deus, busquem a orientação de Deus para saber o que nós vamos fazer daqui para frente. E aí eles foram até uma profetisa chamada Uda, e ela, usada por Deus, ela falou de fato, olha, a ira de Deus vai vir, e ela está chegando, né, sobre todos os idólatras, sobre todos aqueles que desviaram-se do caminho de Deus, especialmente aqueles corruptores, né? Mas por conta do coração piedoso de Josias, Deus também fala a ele, por meio da profetisa, que todo aquele mal, toda aquela ira, né, que estava sendo acumulada desde os primeiros reinados ali de Israel, não recairia sobre a nação nos dias de Josias, né? Ele não viria aquele castigo divino nos seus dias. Então, quando essa informação chegou a Josias, né, quando os sacerdotes retornaram da profetisa e passaram essas informações a Josias, ele convocou todo o povo, né, foi marchando à frente do seu povo, dando um excelente exemplo, né, de liderança. Eu nunca esqueço, eu passei 7 anos nas fileiras do Exército Brasileiro e a gente sempre via uma frase enorme no muro dizendo assim: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então Josias foi à frente do seu povo, do povo de Judá, marchando até o templo. Chegando no templo, foi lida a lei para todo o povo e fizeram um voto de aliança, né, uma renovação da aliança para com Deus.
E a palavra de Deus fala que o exemplo de Josias, né, o fato dele estar ali à frente mesmo, fazendo, contagiou as pessoas que estavam ali próximas dele, para que também o fizessem, para que tivessem coragem de se levantar contra toda aquela cultura de idolatria que havia sido colocada sobre o reinado de Judá. Porque não é fácil, né? O autor da lição também pontuou isso. É difícil você mudar, assim, fazer uma reviravolta tão radical, mudar do 8 para o 80, porque uma vez que essa cultura está já enraizada, né, no povo, é complicado você chegar para uma pessoa e dizer, olha, vamos parar com tudo isso aqui, porque nós redescobrimos aqui a lei do Senhor e tudo que a gente está fazendo está errado, a gente tem que mudar da água para o vinho. Mas muitas daquelas pessoas já tinham dentro do coração aquele apego, né, pelo ídolo, né, pelo falso Deus, e então é uma situação difícil, né? Imagine você, mesmo o rei sendo a mais alta autoridade de Israel, mas de repente ter que levantar-se contra várias das suas lideranças, de homens influentes, né, no reino, dizer, olha, a gente vai ter que mudar. E não tem plano B, só tem esse aqui, o plano A, que a palavra de Deus está dizendo. Mas ele foi corajoso, foi temente a Deus. Josias é um típico exemplo, né, de alguém, ou mais especificamente de um rei que escolheu antes temer ao Senhor do que temer aos homens, né? E isso serve muito, né, de exemplo para nós também. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Pedro também falou lá no Sinédrio, né, isso aqui já cerca de 600 anos depois, Pedro também usou essa mesma ideia com suas palavras, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E então, depois de toda essa limpeza geral, né, da idolatria que era praticada em Judá, já no final ali do seu reino, o rei Josias saiu em guerra contra o rei Neco, o faraó Neco, né, rei do Egito, e acabou sendo morto ali no vale de Megido, que é o mesmo vale do Armagedon, né, que nós tanto ouvimos falar ali nas palavras do livro do Apocalipse. Bom, depois disso, o rei Jeoacás, filho de Josias, assumiu. Foi um reinado muito, muito breve, né? Mesmo assim, ele ainda conseguiu desagradar o Senhor. Apesar do pai dele ter sido o rei mais brilhante aos olhos de Deus, ali no reino de Judá. Jeoacás, que é o filho de Josias, foi um rei ímpio e não deixou um bom legado. O que a Bíblia fala lá em 2 de Reis 23:32 ele fez o que era mal diante do Senhor. Esse foi o resumo do reinado dele, um reinado muito breve. Ele foi capturado também pelo rei Neco lá do Egito e morreu na prisão. Eliaquim foi escolhido como rei vassalo pelo faraó Neco e foi colocado em Jerusalém para reinar em seu lugar. Para fechar aqui, irmãos, quero trazer aqui três breves apontamentos sobre o que nós estudamos até agora. Primeiro, é que é notável que alguns reis perversos vieram de ambientes de santidade e outros reis piedosos presenciaram tempos de idolatria generalizada. Ou seja, reis perversos saíram de ambientes bons e reis piedosos saíram de ambientes ruins, de ambientes maus, né? O que assim, é fora de lógica, é um contrassenso, né? Não é o esperado. O esperado é que o piedoso saia de um bom ambiente e o perverso saia de um mau ambiente. Mas há registros que quebram essa regra, né? Então, assim, nós devemos entender que cada ser humano tem o seu próprio coração. O pastor Luiz falou muito bem já. Cada ser humano tem o seu próprio coração e cada ser humano tem a sua responsabilidade própria diante de Deus.
Eu não respondo pelo meu pai, ele não responde por mim. Ele responde por ele e eu por mim. Cada um responde por si diante de Deus e cada um tem o seu próprio coração, cada um toma suas próprias atitudes. Muitas vezes não, eu acho que sempre, cada ser humano tem a oportunidade de ver o que é mal e ver o que é bom e escolher, fazer a sua própria escolha. O segundo apontamento é que, desde que houve a queda da humanidade no Jardim do Éden, o coração humano é inclinado para a maldade e seu intento é contra Deus. Isso a palavra de Deus nos deixa claro, né? Então, essa assertiva aqui indica o porquê que a maioria dos reis, tanto de Israel quanto de Judá, foram reis ímpios. Preferiram correr para a idolatria do que ir para a santidade. Preferiram desobedecer a Deus do que obedecê-lo. Por quê? Porque desde a queda o coração do homem é inclinado para o mal. O seu ímpeto é contrário à vontade de Deus. E por isso é que nós precisamos, como aconteceu aqui com o rei Manassés, precisamos nascer de novo, nos arrepender dos nossos pecados, deixar a nossa vida antiga, converter o nosso caminho, né, sair do mau caminho e ir para o bom caminho, que é chamado pela palavra de Deus como nascer de novo, novo nascimento, quando o Espírito de Deus entra no nosso ser, no nosso coração e nos dá essa graça do novo nascimento, uma nova vida, um novo caminho, uma nova orientação. E o terceiro ponto, é importante observar que, em regra, a influência dos pais sobre os filhos, especialmente quando criança, ensina o caminho em que devem andar, né? Balizará os seus passos por toda a vida. Então, a gente aprende isso também. Aquela educação que nós damos ou que nós permitimos que nossos filhos recebam nos primeiros 5 anos de vida, na sua primeira infância, isso vai balizar o caminho dela por toda a vida. É possível que uma criança mal educada se torne um adulto piedoso? É possível, na exceção. Mas a regra é o que o texto bíblico lá de Provérbios diz. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Essa é a regra. Há exceções? Mas a gente deve se balizar pela regra. Então é muito importante que eu, pai, que você, mãe, né, eduquem, façam o maior esforço possível para educar de fato, ensinar de fato, doutrinar a criança, o seu filho, no caminho de Deus, né, no caminho que leva ao céu. Deus abençoe a todos. Muito bem. Nós vimos aqui pelas explicações dos pastores, né, a trajetória desses reis. Tem um ditado popular que diz que inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros, mas sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, né? Não precisa passar por aquilo para aprender. Bem, nós vemos aqui na trajetória dos reis que muitos exemplos, né, a gente pode tirar e pode aprender com essas trajetórias. E gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão agora, juntamente com os pastores, a questão do reinado de Manassés, né? Nós percebemos que, diante da sua trajetória, né, Manassés foi horrível no primeiro momento, foi o pior rei, né, que Israel teve, se distanciou muito de Deus. Mas existia alguma coisinha lá dentro dele, que no momento de aperto, ele se lembrou, ele buscou, né? Estava aqui comentando com o pastor Luiz, antes de nós começarmos, que realmente isso fez a diferença, né? Então, é possível, né, uma pessoa que tem uma vida tão distante do Senhor, em algum momento realmente se voltar para Ele e haver esse arrependimento, porque pela lógica humana, e muitas vezes as pessoas no seu pseudo senso de justiça dizem, olha, até um certo momento há uma possibilidade. Mas quando há um desvio muito grande, não, aí já não tem mais jeito. Essa pessoa não tem mais jeito. Nós vemos isso sendo falado, sendo propagado. É possível realmente uma mudança de vida, como houve no caso de Manassés?
É possível. Agora, o caso de Manassés, é bom a gente voltar um pouquinho para Ezequias, para a gente fazer uma analogia com o nosso tempo também. Que tem muitos ministros aí que é um bom gestor eclesiástico, mas a família parece que fica meio à parte, porque depois os filhos vão crescendo e a gente já viu casos assim, de se desviarem, praticamente quase todos. Falar, o pai ensinou, o problema é que eles optaram no erro. Mas será que ensinou? Porque Ezequias, Deus deu 15 anos para ele arrumar a casa. Se ele fosse sábio, talvez ele nem teria filho naqueles 15 anos. Porque Manassés vem nesse período do acerto, né, da arrumação da casa. Então, provavelmente, ele preocupou muito com a questão da logística, né, do Estado, do reino. Mas será que ele teve um tempo com Manassés? Né? Aí que está. Né? Como Gedidias, né, fez com o filho, com Josias. Quer dizer, ensinava, estava acompanhando. Então, a maioria esmagadora dos pais, eles parece que é trabalhoso demais e eles não têm um tempo com os filhos. Não têm um tempo com os filhos, né? Então, o que aconteceu com a vida de Manassés está acontecendo no mundão aí, eu falo no mundão assim, na vida de muitos líderes religiosos também. Outro dia, um líder até a nível de convenção, assim, o filho se enveredou para o lado da droga, deu muito trabalho. Ele deu um testemunho chorando que ele tinha 3 filhos, ele ensinou todos iguais, e não sabe por que aquele enveredou para o lado errado, né? Tudo bem, é pessoal, foi uma opção dele, mas praticamente esse homem reconheceu que ele não tinha dado a devida atenção que deveria dar. Como o pastor citou texto aí, né, lá do Velho Testamento, ensina a criança no caminho que deve andar, né? E esse ensinar a criança é meio profundo, não é só levar para a igreja para você ensinar. Se leva na igreja uma vez por semana, numa escola bíblica de 40 minutos. Mas e a semana inteira? Você para um pouquinho para conversar com essa criança, né? Para ler com ela, para orar com ela. Então, se há esse ensino assim na integralidade, a chance de, né? Aí vem a regra, né? A regra é o quê? Que essa criança vai se dar bem. Ela vai se dar bem. Ah, mas fulano, olha, não olhemos pela exceção, vamos olhar pela regra, porque a palavra de Deus é fiel, o que Deus fala está certo. Fala, se você ensinar ao seu filho, ainda que ele dá, né, uma escorregadinha, ele volta. Porque ele vai ter lembranças, né? De que, não devia ter feito isso. Então, contudo, Manassés, ele deu esse testemunho, né? Ele lembrou de alguma coisa. Né? Quando o bicho pegou para ele, que prenderam ele, ele falou, oba, tem alguma coisa errada. Aí ele se arrepende, né? Então é um exemplo fantástico, mano. Com tudo que ele fez, um exemplo fantástico da mudança, né? Do arrependimento, né? Enquanto muita gente fica focado no pecado de Davi, querendo condená-lo ainda hoje, né? Deus se agradou de Davi, principalmente pelo arrependimento genuíno dele. Porque o bonito é isso, né? É a mudança de vida, né? Errar, todo mundo erra. Mas esse momento de você ter aquela humildade, tirar o orgulho de você, né? A arrogância, deixar fora e se humilhar perante Deus, é fantástico, né? Eu fico até receioso de fazer algum complemento aqui às palavras do pastor Luiz, que ele já foi perfeito, né? Mas é bem isso mesmo. Eu vejo também, pastor Luiz, às vezes, alguns irmãos até tentando apontar a exceção. Não, mas a exceção não é a regra. Vai acontecer, vai sair do prumo uma hora ou outra, mas a regra é aquilo ali, é o que a palavra de Deus está falando.
né? Então a gente tem que entender qual é e crer naquilo ali, porque assim, eu tenho um exemplo bem próximo de uma família de 7 irmãos que receberam uma educação, né, da sua mãe no caminho do Senhor. Não se perdeu nenhum. Tem dois pastores, inclusive, não se perdeu nenhum, né? Embora o pai daquela família tivesse se desviado numa fase da vida, até da infância de um dos filhos, mas o exemplo daquela mãe, o esforço dela, que não era só de deixá-la na igreja, na EBD e ir para outro lugar. Não, ela levava na EBD e ia junto, ia à frente, né? Ia à frente. Depois o pai também, quando ele se reconciliou, e antes também de ter se desviado, ele ia à frente, ensinava no domingo de manhã, no domingo à noite, ia na quarta-feira. Eu via que as crianças ficavam naquela coisa, né, com sono durante o culto e querendo sair. Eu disse, não senhor, fique aqui, o pouco que você aprender aqui vai ser útil para a sua vida, né? E foi útil para a vida daqueles 7 filhos, nenhum se desviou, graças a Deus. Então, essa que é a regra. Essa aqui é a regra. Foi importante a pontuação do pastor Luiz quando ele fez a pergunta. Mas ensinou mesmo? Né? Porque tem muitos que dizem, eu ensinei, eu levei para a igreja e tudo mais. Mas às vezes não é só isso, ensinar. Né? É como o pastor Luiz falou, a gente passa 5% do nosso tempo semanal na igreja, 95% é em casa. 95 é em casa. Então, o exemplo que eu dou para o meu filho lá em casa, isso é que é mais relevante, né? Eu faço o culto doméstico, será que o culto no lar, será que eu estou fazendo com minha família? Será que eu estou lendo a Bíblia com meus filhos lá na minha casa? Então, tudo isso importa. Será que eu oro à noite com eles? Pelo menos à noite, né? Porque será que eu oro com eles? Então, tudo isso faz parte do ensina à criança o caminho que deve andar. Estava lembrando aqui agora de Jeremias 3:29, né? Fala que a Bíblia é a pedra que esmiuça a penha. A palavra de Deus é a pedra que esmiuça a penha, né? Quer dizer, a pedra mais dura que tiver, ela ainda esmaga, né? Então, quando a gente vai confronta Deus, nós nunca vamos ganhar. Nós nunca vamos ganhar, vamos sempre perder. E o ser humano, às vezes, mesmo tendo ensino, a ver com o passar do tempo, como acontece aqui com o Amon, por exemplo, mesmo tendo exemplo, ele opta em enfrentar Deus, né? E afrontar Deus, né? E nunca vai ganhar, vai sempre perder, porque é a pedra que esmiuça a penha, né? É uma pedra muito forte, né? Jesus é essa pedra de esquina, né? Se tropeçar nela, você cai. Você tem que estar junto com ela. Tem que andar com ela, mas não vai querer bater nela não, que você se arrebenta, né? Então o ser humano tem que ser mais sábio, né? Humilde, né? E reconhecer que Deus é soberano e que o que Ele fala deve ser cumprido, sim, né? Senão a gente passa uma vida inteira de religiosidade, mas não tem a alegria de presença de Deus, né? A alegria da aplicação do que a gente está ouvindo e lendo, né? Não aplica, né? Não aplica. É um prejuízo irreparável às vezes, né? Muito bem. Nós vemos por todo o relato aqui, por toda a explanação dos pastores, que não existe caso perdido para Deus. E que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza, como diz a sua palavra. Portanto, se você entende que não há solução para a sua vida, ou para a vida de uma pessoa em especial, a Bíblia e esses exemplos nos mostram que há solução, somente em Deus. Então, se você pensa isso sobre a sua vida, se volte para Deus, busque a Ele, se arrependa dos seus pecados, reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e Ele fará as mudanças necessárias em você. Aquelas que você talvez não seja capaz de fazer sozinho, mas com a presença do Senhor
Ele irá produzir essas mudanças necessárias. Volte-se para Deus enquanto há tempo. E se você tem alguém que você gostaria e vê numa situação de perdição total, ore por essa pessoa. Convide ele também a se render ao Senhor Jesus, a reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E assim ele também terá uma mudança de vida, como aconteceu no caso de Manassés, né? Então que nós possamos aprender com esses exemplos, né, de como ser, e também com os exemplos maus de como não ser. E assim vivemos uma vida que realmente glorifica o nosso Deus, porque foi para isso que nós existimos. Bem, eu gostaria de passar agora aos pastores para suas considerações finais, e assim depois quero fazer um convite especial a você, e nós vamos caminhando aqui para o término da mesa de explanação desta noite. Bom, William, as minhas considerações realmente é o que você acabou de falar, é uma síntese da vida porque o brilho aí está na mudança de Manassés, né? É um grande destaque, mas devemos considerar a importância e a riqueza de Josias, né? Que ele pensou numa reforma geral, ele não deu ênfase só à reforma estrutural, né? De templo, disso e daquilo, mas a reforma espiritual, né? A reforma espiritual é interessante, tanto é que quando os escribas lá mostram a lei de Deus para ele, né? Aí então, pela lei, ele percebe quanto eles estavam na contramão da história, né? Não, vamos seguir. E nós temos esse livro, essa cartilha, esse norte, né, que é a Bíblia. E a gente tem ouvido, a gente tem feito devocional em casa, tem lido a Bíblia, então a gente está sempre sendo confrontado para a aplicação do que Deus quer de nós. Então aplicação, isso tem que ficar patente na nossa mente, né? Ó, eu ouvi essa pregação, o que Deus falou para eu fazer? Eu tenho que aplicar, né? Eu leio a Bíblia, vejo aquilo, eu tenho que aplicar. Se a gente não aplicar, a gente está fadado ao fracasso, né? E morre de inanição. O duro, se você não tem um alimento, você vai lá morrer de inanição. Agora você tem, ele não quer usufruir, né? Aí é demais, né? Josias teve a humildade necessária para reconhecer Deus como Senhor, para reconhecer a palavra de Deus como autoridade sobre a vida de todo o reino, né? E teve coragem para colocar em prática, como o pastor Luiz acabou de falar. Não adianta nada você conhecer e não praticar, né? É nadar e morrer na praia. Então que fique esse o nosso conselho, né, para os irmãos que estão nos ouvindo, e isso também serve primeiramente para mim, né, para cada um de nós, que nós busquemos aprender a palavra de Deus, como o rei Josias fez, e que nós busquemos também transmitir a palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus, especialmente hoje no nosso contexto, o Evangelho. Josias também fez isso quando levou todo o povo lá para o templo e leu a lei do Senhor para eles. Hoje, no nosso contexto, nos convém pregar o Evangelho a todos que estão aí perdidos pelo mundo afora, e que nós possamos também praticar tudo o que aprendemos nessa rica palavra. Deus abençoe a todos. Amém. Foi uma bênção esse estudo aqui, né? Que nós possamos realmente aprender a cada dia. Eu queria convidar você para que você viesse aprender da palavra do nosso Deus conosco. Nós teremos no próximo domingo, às 9 horas da manhã, o estudo da nossa última lição sobre a monarquia em Israel. E você é nosso convidado, venha participar da IBD conosco. Teremos aqui a oportunidade de pensar sobre essa lição, discutir sobre ela, conversar sobre ela. É um momento muito importante, né, que nós temos à nossa disposição de estudo da palavra do nosso Deus, e também o nosso culto, né, que nós ouvimos da mensagem do Senhor, cantamos hinos de louvor ao Senhor. Você é nosso convidado especial, venha participar conosco. Também às 19 horas temos o nosso culto noturno, você também é nosso convidado.
venha glorificar ao Senhor conosco. Será um prazer muito grande recebê-lo. Também você está convidado a participar das nossas missões, congregações, pontos de pregação. Entra lá no site da PIBPP e você terá todas as informações necessárias para ir nos visitar. Você será sempre muito bem-vindo. Gostaria de agradecer mais uma vez o pastor Luiz Antônio Ribeiro, que está aqui na mesa, pastor Anísio Almeida, nosso irmão Flávio também no som e na transmissão, e a todos vocês que nos acompanham ou vão nos acompanhar em algum momento, irá nos assistir para essa mesa de explanação bíblica. Eu convido agora então o pastor Luiz Antônio Ribeiro que faça essa última oração, onde nós vamos nos despedir dessa mesa, né, de explanação bíblica, e te convidar para a próxima mesa, que será na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, obrigado, Pai querido, por essa bênção de lição. Obrigado porque nós aprendemos um pouco mais, saímos daqui edificados, Senhor, nessa noite. Eu agradeço pela vida do pastor Anísio, sua família, o irmão William também, a sua família, o irmão Flávio, Senhor, abençoe ele, sua família, abençoe o pastor Edson Borges, o anjo da amada igreja, Senhor, que tem feito um trabalho eficaz, ó Pai, na tua casa. Continua a abençoar o teu servo, cada pastor do colegiado, Senhor, da nossa igreja, aqueles internautas que acompanharam conosco nessa noite, ó Pai, que tu esteja fortalecendo, ó Deus, o coração de cada um. Se há alguém, ó Pai, que está incorrendo em erro, está fracassando, nós clamamos, ó Pai, para que seja humilde, para que reconheça que Deus é soberano sobre a sua vida e reconheça, ó Pai, que nós sempre iremos perder se confrontarmos o Senhor. E por outro lado, sempre seremos abençoados se obedecermos o Senhor. Nos abençoe, ó Pai, nos guarde, ó Deus, nos livre de todos os males. Essa é a minha oração, agradecido em nome de Jesus. Amém.